Notícias do dia. Zema alfineta Lula após orientação de não comprar produtos caros em mercados. Brasília. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Novo, alfinetou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, após o petista sugerir que o povo pode baixar preço de alimentos se não comprar produtos caros em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia. Sem citar o nome de Lula, Zema chamou a ideia de lorota econômica em uma publicação feita no perfil dele no Instagram neste sábado, 8. Café reaproveitado e desculpas esfarrapadas são difíceis de engolir. Quando o bolso do brasileiro aperta, surgem as ideias mais absurdas. E você, qual foi a maior lorota econômica que ouviu por aí? Disse o governador mineiro. Além de Zema, outros políticos de oposição ao governo Lula criticaram a afirmação do presidente. As reações negativas vieram desde o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e aliados dele quanto de congressistas que integram a base governista. Essa não é a primeira vez que Zema faz críticas ao governo Lula. No mês passado, Zema abriu fogo contra o presidente e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por causa dos vetos do chefe do executivo ao projeto que regulamenta um programa voltado ao pagamento das dívidas estaduais. Também pelas redes sociais, Zema disse que os vetos de Lula prejudicam os mineiros, que somam 157,7 bilhões de reais em dívidas, e que, caso os cortes não sejam derrubados pelo Congresso, o Estado não irá participar do novo programa. O governador afirmou ainda que o exemplo de austeridade deveria partir de cima, em referência ao Planalto. Como resposta, Haddad acusou Zema de se privilegiar com um aumento de 298% no próprio salário enquanto Minas estava em regime de recuperação fiscal. Lula, por sua vez, chamou o governador mineiro de ingrato, junto a outros 4 que comandam os estados com maior débito perante a União. Próxima notícia. Quais são as empresas brasileiras mais afetadas pela sobretaxa ao aço? Quais são as empresas brasileiras mais afetadas pela sobretaxa ao aço? A sobretaxa anunciada por Donald Trump para o aço importado pelos Estados Unidos deve atingir 3 siderúrgicas instaladas no Brasil: ArcelorMittal, Ternium e CSN. De acordo com relatos feitos à CNN por executivos da indústria, essas companhias lideram as exportações de semi-acabados de aço, principalmente laminados planos, para o mercado americano, que totalizaram 2,8 bilhões de dólares em 2024. No caso da ArcelorMittal e da Ternium, as principais exportações de semi-acabados para os Estados Unidos têm sua produção localizada em Pecém, CE, e no Rio de Janeiro, a antiga Companhia Siderúrgica do Atlântico. Trata-se, segundo fontes, de vendas que abastecem as próprias siderúrgicas americanas em produtos finais. Na avaliação de fontes do setor, o Brasil tem um ponto que pode ser colocado em futuras negociações com o governo Trump. Para fabricar esse aço, compra cerca de $1 bilhão por ano em carvão proveniente dos Estados Unidos. Ou seja, menos produtos siderúrgicos fabricados no Brasil significam também menos importações de carvão americano. Em 2019, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, Trump usou a seção 232, uma medida alegadamente de segurança nacional, para aplicar sobretaxa de 25% ao aço e de 10% ao alumínio importados. 3 países, na ocasião, conseguiram negociar um acordo com o governo americano: Brasil, Argentina e Coreia do Sul. Todos aceitaram cotas máximas de importação que, se não fossem excedidas, ficavam isentas da sobretaxa. Agora, o governo brasileiro acredita na possibilidade de abrir negociações e pretende adotar um tom de cautela na reação a Trump. A maior dificuldade, no entanto, é a ausência de canais estabelecidos entre auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e a cúpula do novo governo em Washington. Nenhum contato de alto nível foi feito, até agora, com o USTR, a representação comercial da Casa Branca, ou com o Departamento de Comércio. Nem com o Departamento de Estado ou com o Conselho de Segurança Nacional. Um veredicto para a Foz do Amazonas. História de notas e informações. Quer se manter informado, ter acesso a mais de 60 colunistas e reportagens exclusivas? Assine o Estadão. Incontáveis vezes Lula da Silva se manifestou pública e abertamente favorável à perfuração de um poço exploratório na bacia da Foz do Amazonas, na margem equatorial. A afirmação recente que fez ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União AP, de que o processo será destravado em breve,
é apenas mais um sinal de que a decisão política está tomada, o que, aliás, também já ficou evidente há algum tempo. E aí está o problema: o tempo que se arrasta sem que a decisão se converta em fato. Depois do encontro com Alcolumbre, em entrevista a uma rádio mineira, o presidente voltou ao tema, declarando que o governo terá de encontrar uma solução para explorar essa riqueza, sem detalhar como pretende pôr fim a uma batalha travada dentro do próprio governo. De um lado, a ala ambientalista; do outro, a Petrobras, que há 12 anos vem tentando obter licença para operar na área arrematada em leilão. Multinacionais que adquiriram blocos licitados na margem equatorial desistiram do negócio após anos de queda de braço com o IBAMA, num dos exemplos mais flagrantes de insegurança em contratos públicos. Reunião recente no Planalto, com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e do Meio Ambiente, Marina Silva, além dos presidentes da Petrobras, Magda Chambriardi, e do IBAMA, Rodrigo Agostinho, sinalizou que se pode ter chegado a um consenso. A confirmação, feita por Agostinho, de que haverá uma nova avaliação do IBAMA após a Petrobras concluir a construção de uma unidade de proteção da fauna no Oiapoque alimenta essa expectativa. Há muito a exploração na foz do Amazonas deixou de ser uma questão essencialmente técnica para se transformar numa interminável disputa de poder político. Desde o início do terceiro mandato de Lula, dúvidas sobre a permanência de Marina Silva no governo pairam sobre decisões relativas à margem equatorial. A renúncia de Marina em 2008, no segundo mandato de Lula, como resposta ao esvaziamento de sua pasta, é memória ainda viva. Passados 2 anos de mandato, a missão de Marina no governo tomou dimensão maior que o debate isolado sobre a foz do Amazonas. E, paradoxalmente, a importância da Cúpula Mundial do Clima, COP30, que neste ano será sediada no Brasil, não por acaso às portas da Amazônia, em Belém, Pará, contribui para isso, assim como o trabalho de combate ao desmatamento e a incêndios florestais e avanços importantes como a fixação da nova Contribuição Nacionalmente Determinada, NDC, na sigla em inglês, para a redução da emissão de gases. Estrategicamente, Lula saiu em defesa da ministra dizendo que tentam jogar em cima da companheira Marina a responsabilidade pela não aprovação da licença para o posto teste. Ao que se sabe até agora, a intenção do presidente é de que a autorização saia ainda neste semestre, para evitar atropelos com a COP30 em novembro. Tanto melhor que a solução para a margem equatorial se confirme o quanto antes. Afinal, a abertura de uma nova fronteira de exploração de petróleo é, antes de tudo, uma decisão soberana do Estado brasileiro. Parlamentares reagem à declaração de Bolsonaro sobre a lei da ficha limpa. A legislação, que impede a candidatura de condenados por determinados crimes, tem sido alvo de propostas para reduzir o período de inelegibilidade. Deputados federais manifestaram apoio à manutenção da lei da ficha limpa após declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a revogação da norma. A legislação, que impede a candidatura de condenados por determinados crimes, tem sido alvo de propostas para reduzir o período de inelegibilidade. Lula cumpre agenda no Amapá e no Pará e intensifica a concessão de entrevistas. Em vídeo publicado na sexta-feira, 7, Bolsonaro afirmou que a inelegibilidade deveria ser reduzida de 8 para 2 anos, o que permitiria sua participação nas eleições de 2026. A declaração gerou reações no Congresso. O deputado Carlos Zaratini, PT São Paulo, criticou o movimento, enquanto a deputada Tabata Amaral, PSB-SP, alertou para o aumento do apoio à proposta. Outras parlamentares, como a delegada Adriana Corsi, PTGol, e Sâmia Bonfim, PSOL-SP, classificaram a iniciativa como um risco ao combate à corrupção. Apesar do debate, a tramitação da proposta deve ser lenta. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, primeira etapa do processo legislativo. Aliados do novo presidente da Casa, Hugo Mota, republicanos PB, consideram o tema controverso e avaliam que não há perspectiva de avanço rápido. A possibilidade de o MDB comandar a CCJ em 2025 pode dificultar ainda mais a aprovação da medida. Se gostou destas notícias, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias como estas. Obrigado por assistir.